Olá pessoal, muito bem-vindos, Feliz Natal para vocês, para as famílias de vocês. A gente deseja que vocês realmente possam desfrutar desse dia, possam curtir muito, possam ter momentos muito felizes. E a gente já vai começar falando para vocês uma coisa que é um pouco diferente, até interessante de saber. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, o Natal é comemorado nesse dia porque nessa data, 25 de dezembro, era comemorado o solstício de inverno, né, de culturas pagãs. E daí Constantino, ele deu uma cristianizada nessa história e acabou colocando... Isso lá 300 depois de Cristo, né? Lá por volta de 300 depois de Cristo. Na verdade, Jesus nasceu mais ou menos lá pelo fim de setembro, começo de outubro, né? Mas mesmo sabendo disso, o mundo inteiro comemora, né, o nascimento de Jesus. A gente não quer quebrar o clima de ninguém aqui, a gente não quer acabar com o Natal de ninguém, é só uma curiosidade mesmo, porque até nós como cristãs, nós comemoramos o Natal nessa data, né, o nascimento de Cristo no dia 25. E hoje é um dia especial para a gente lembrar realmente assim do que Jesus veio fazer na Terra, né? Todos os dias a gente deve lembrar do nascimento de Jesus, todos os dias a gente deve agradecer a Deus, né? Por Jesus, por ter mandado o seu único filho, né, para morrer na cruz por nós. E Jesus veio fazer duas coisas aqui na Terra, né? Ele veio fazer duas coisas muito importantes aqui na Terra, né? Uma foi morrer na cruz para realmente livrar a gente dos pecados, né? Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que todo mundo que cresce nele não morresse, mas tivesse vida eterna, né? Quer dizer, basta a gente crer. Isso é um grande presente, né? A gente não precisa fazer nada. Se você somente acreditar que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você já está salvo. O seu único Senhor e Salvador. E isso já é um grande motivo de muita comemoração, né? Só esse único fato já é um grande motivo de comemoração. Mas eu quero falar hoje do outro motivo também. Jesus também veio para deixar aqui um exemplo de como se viver, né? E eu queria falar de dois homens que viveram e que tiveram absolutamente tudo o que o mundo prega, que se uma pessoa tiver, ela vai ser feliz. Esses homens foram Alexandre o Grande e Salomão. Bom, Alexandre o Grande, ele conquistou uma grande parte do que havia de conhecido na Terra, né? Ele foi um grande conquistador, ele foi, tanto é que ele é conhecido como o Grande, né? Então, tudo pelo qual ele ia passando, ele ia conquistando e ele, então, se tornou um homem poderosíssimo. Ele foi um dos homens mais poderosos, né, da Terra. Ele foi um dos homens mais ricos também da Terra, né? E ele morreu super cedo, ele morreu com 32 anos, né? Ele morreu de tifo. E um pouco antes dele morrer, ele fez um pedido, ele falou, olha, eu quero o seguinte, eu quero que os médicos levem o meu caixão, né? Para que as pessoas saibam que os médicos não têm o poder absoluto de cura. Ele falou, eu quero que os meus tesouros sejam espalhados pelo chão, né, do caminho até onde fosse levado o caixão dele, para que as pessoas vissem que tudo que eu conquistei vai ficar aqui na terra. E eu quero que as minhas mãos fiquem balançando, né, para fora do caixão, para que as pessoas vejam que tudo que eu conquistei e eu vim de mãos vazias, e assim é que eu vou embora, eu vou voltar de mãos vazias. Isso foi Alexandre o Grande. Já Salomão, em Eclesiastes, né, ele já está no fim da vida dele quando ele escreveu Eclesiastes, né? E lá ele diz, eu tenho visto tudo o que se faz nesse mundo e digo, tudo é ilusão, é tudo como correr atrás do vento. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. Bom, Salomão, para quem não sabe, também foi
um grande homem, tido como um grande homem. Ele, além de ter sido um dos homens mais ricos da história da humanidade, esses dois que eu estou falando foram dos homens mais ricos da história da humanidade, ele também conquistou uma grande parte do mundo no qual ele vivia, do que se conhecia do mundo na época. E é muito interessante essa história, porque você vê claramente a falta que esses dois homens, no fim da vida deles, eles sentem muita falta da mensagem que Jesus veio deixar para a gente, né? Eles vieram, eles só pensaram em fazer, em ganhar mais terras e conquistar, e eles tiveram de tudo, né? Salomão fala, eu tive todas as mulheres que eu quis, e a mesma coisa aconteceu também com o Alexandre o Grande. Eles tiveram todas as mulheres, eles tiveram todas as fortunas, eles tiveram todas as terras, eles tiveram tudo o que o mundo prega, que vai te fazer super feliz, que você vai ficar super bem. É uma promessa, né? O mundo faz essa promessa para você. Mas eles estão aqui dizendo, né? Essa promessa acaba não sendo cumprida, né? Quer dizer, eles tiveram tudo. Exatamente. Né? Tanto que Jesus era esperado pelos judeus como se ele fosse nascer numa posição de destaque na sociedade, né? Então, muitos judeus não têm Cristo como Salvador exatamente porque ele não nasceu numa posição economicamente favorável na época, né? Pelo contrário, ele veio numa manjedoura, que já era muito mais simples do que se tinha costume na época, né? Então, ele veio de mãos mais abanando ainda do que qualquer um e morreu da forma mais cruel e humilde, né? A manjedoura, ela é uma grande representação disso, ela é o exato extremo oposto do berço de ouro, né? A manjedoura, ninguém nascia numa manjedoura. A manjedoura, ele estava lá porque eles estavam fazendo um censo na época que Jesus nasceu, né? E daí os pais dele estavam na cidade, mas não tinha mais hotel para ninguém. E eles não tinham onde ficar, e daí chegaram para eles e falaram, olha, tem esse estábulo aqui, o estábulo onde guardam os seus animais, né? E daí tava lá o estábulo e ela deu a luz lá mesmo, e daí tinha a manjedoura é onde ficava a comida dos animais. Então eles colocaram lá Jesus como se fosse o bercinho dele, e isso, Deus fez com que as coisas acontecessem dessa maneira propositalmente, para que a gente visse, né, essa simplicidade, essa humildade, né, de Jesus. E Jesus, ele foi o Rei dos Reis, né? Ele foi, ele deu o maior exemplo, ele dividiu a história do mundo entre antes e depois dele. E foi o cara mais poderoso que já desceu aqui na Terra, né? Pois é, ele era completamente diferente, né, de tudo que já tinha se visto. E com certeza era o mais feliz, é o que tinha mais paz, mais alegria, né? E assim como todos os frutos do Espírito. Ele veio aqui fazer algo que era completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas, e até hoje para a gente é muito difícil a gente entender que o fazer pelo outro é muito bom e que aquilo é essencial para a nossa vida. E não só fazer efetivamente pelo outro, como fazer pelo exemplo, né? Jesus ensinou tanto pra gente com atitudes quanto com exemplo, né? Da humildade, da amorosidade, da forma como ele falava com as pessoas e tratava as pessoas, né? Que no final a maior mensagem deles é o amor, sempre foi o amor, né? É tudo sobre o amor. E é o que mais falta hoje em dia nas pessoas, nas famílias, nos casamentos, né? Afinal de contas, o amor, ao contrário do que muitos dizem, o amor é uma escolha, né? Quando você vai encontrar um marido, Deus não manda uma pomba branca e fala, esse aqui é o cara para você. Não, quando você começa a amar alguém, é uma opção que você faz. Você fala, eu vou amar o meu marido, vou amar minha esposa, independente de qualquer coisa, né? E aí você opta por esse amor. Eu acho que a grande mensagem que Jesus deixou é essa, que a gente deve fazer pelo outro. E esses dois grandes homens, né, tidos pela humanidade como dois grandes homens, Salomão e Alexandre o Grande, eles vieram, eles fizeram muito. Alexandre o Grande, ele teve como professor o Aristóteles, né, foi professor dele a vida inteira. Então ele conseguiu fazer grandes conquistas, ele foi conquistando o mundo inteiro. Ele não só conquistava, como também ele implementava a cultura, né, nos lugares onde ele ia, ele implementava a cultura dele nesses lugares.
Mas veja como eles morreram, como Salomão e como o Alexandre Grande morreram. Eles morreram se perguntando, mas de que vale tudo isso? Né? Eu conquistei e valeu para quê? Não valeu para absolutamente nada, né? Salomão também está falando, nossa, mas é tudo vento, né? Isso não valeu para nada, eu vivi e não valeu para nada. Quem faz o que Jesus ensinou a gente a fazer, quem faz pelo outro, quem está sempre pensando no outro, quem está lutando pelas causas dos outros, não morre assim, não tem essa sensação de o que eu vim fazer aqui? A pessoa tem aquela plenitude de saber que ela está fazendo pelo outro, que ela está abençoando. Nós somos fez a vontade de Deus, né? Assim, dever cumprido. Exatamente. Nós fomos biologicamente programados para amarmos e para abençoarmos as pessoas. Se a gente não faz isso, a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue ter essa sensação de plenitude, né? Sim. Só quem realmente vive assim e vive querendo abençoar os outros é que consegue realmente entender isso. Então, a mensagem que a gente quer aqui deixar para vocês de Natal é essa grande mensagem que Jesus deixou para a gente, esse grande presente que Ele deixou, que é de a gente entender que a gente deve estar intencionalmente abençoando os outros, a gente deve querer isso. Esses dois homens, eles eventualmente devem ter abençoado muitas pessoas, porque afinal de contas eles conquistaram muitas coisas e muitas pessoas tiveram uma vida melhor por causa das conquistas deles, mas eles não fizeram isso com a intenção de fazer pelo outro, e isso fez toda a diferença. Foi uma consequência da busca por poder que eles tinham, né, por riquezas. Exatamente, foi só uma consequência de outras buscas, né? Sim. E faltou para eles, faltou Jesus. Né? Jesus ainda não tinha vindo e isso fez toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É uma coisa que eu comento com a Vivian sempre, assim, às vezes tô comentando que eu conheci uma pessoa ou que eu tô contando alguma história e eu falo, mas sabe o que falta naquela pessoa? Jesus. E assim, é incrível. A Vivian já vive no meio cristão há muitos anos, né? E eu, como recém-convertida, ainda tenho muito contato com pessoas que não são cristãs, né? E aí, para mim, é muito claro, né? Eu vejo muito claramente a diferença entre uma pessoa que vive em Jesus, que vive a palavra, e uma pessoa que, por mais bem intencionada que ela seja, não vive. Isso muda a forma dela agir, a forma dela pensar, muda a forma dela se relacionar, muda a paz que ela tem por dentro. Então, muda completamente. Eu aconselho, né? Jesus para todos. É o renascer, né? É o renascer. Então é isso, a gente quer realmente que vocês tenham um ótimo Natal, que vocês possam aproveitar, mas não deixem de lembrar que hoje é o dia de comemorar o nascimento de Jesus. Isso é uma coisa para se comemorar todos os dias, mas hoje é um dia para você, junto com a sua família, com seus amigos, com quem quer que você for comemorar o Natal, para você lembrar e agradecer isso. Não se perca nos presentes, no jantar, Papais Noéis, não nessas tirar coisas. O foco, né? Não tirem o foco de Jesus, porque todos vocês devem lembrar disso. Façam uma oração, agradeçam em família, façam uma oração antes de comer, que é uma coisa que vocês devem fazer sempre. Mas aproveitem para agradecer a Deus pela vinda de Jesus. E é isso, um Feliz Natal para todos e até a próxima. Um Feliz Natal a todos e até semana que vem.